Nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Irmão e tem por título Respeito Mútuo. Compadece-te dos que não pensam com as tuas ideias e não lhes encareces a vida em tua própria vida, afastando-os da senda que foram convocados. Chame-se pais ou filhos, cônjuges ou irmãos, amigos ou parentes, companheiros e adversários, diante de ti cada um daqueles que te compartilham a existência é uma criatura de Deus evoluindo em degrau diferente daquele em que te vês. Ensina-lhes o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia, que isso é dever nosso, de uns para com os outros. Entretanto, não lhes cerres a porta de saída para os empreendimentos de que se afirmam necessitados. Habituamo-nos na terra a interpretar por ingratos aqueles entes queridos que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão é a mudança do rumo em que lhes cabe marchar para frente. Quererias talvez titulá-los com os melhores certificados de competência nesse ou naquele setor de cultura? No entanto, nem todos vieram ao berço com a estrutura psicológica indispensável aos estudos superiores e devem escolher atividades quase obscuras, não obstante respeitáveis, a fim de levarem adiante a própria elevação ao progresso. Para outros, estimarias indicar o casamento que se te figure ideal no campo das afinidades que te falam de perto. No entanto, lembra-te que as responsabilidades da vida a dois pertencem a eles e não a nós, e saibamos respeitar-lhes as decisões. Para alguns terás sonhado facilidades econômicas e domínio social, contudo terão eles rogado a divina sabedoria estágios de sofrimento e penúria, no quais desejam exercitar paciência e humildade. Para muitos terás idealizado a casa farta de luxuosa apresentação e não consegues vê-los felizes senão em telheiros e habitações modestas em cujos recintos anseiam obter as aquisições de simplicidade de que se reconhecem carecedores. De certo transmitirás aos corações que amas tudo aquilo que possuis de melhor, no entanto acata-lhes a escolha se te propões a vê-los felizes. A lição de hoje é um pouquinho longa e importantíssima. A gente vai interromper a leitura nesse momento para poder fazer os nossos comentários em cima do texto, porque esse texto é daqueles textos que ele mexem demais com a gente, principalmente no caso de um pai aqui, que procura sempre, a gente está sempre querendo o melhor para os nossos filhos, e a gente volta e meia se vê de frente a isso aqui, o que o Emmanuel está falando. Por exemplo, a minha filha mais velha agora, ela veio trazer a notícia recente de que ela foi mandada embora do primeiro emprego dela. E aí, num primeiro momento, o papel aqui foi de acolher, foi de mostrar que é uma situação normal da vida, e ela estava muito triste, então procurei dar aquele abraço, né, e até brincar, falei, que bom que agora você volta a almoçar com a gente todo dia, né, enquanto você tiver aqui esse tempinho em casa, né, para descansar um pouco de tudo que você fez, e mostrar, dar um acolhimento, dar um amor mesmo. Mas depois eu me peguei falando com ela assim, né, falei, e se o papai fizer uma proposta para você? Por exemplo, eu vejo qual foi o salário que você recebia e eu me propor pagar o salário que você recebia para você estudar para fazer um concurso público. Porque, é engraçado, na minha visão aqui, eu consegui adquirir uma estabilidade quando eu fiz o meu concurso público. Mas ela virou, simplesmente ela não respondeu e depois comentou com a mãe assim, né? Vocês não acreditam na minha profissão? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou invadindo o espaço, eu estou tentando, de alguma maneira, aconselhar aquilo que a gente acha que é melhor. Mas a minha filha não nasceu para fazer isso, não nasceu para esse mesmo campo que eu. É uma coisa que a gente tem que respeitar. Mas, enfim, foi uma proposta feita, já vi que ela não aceitou, vamos dar todo o apoio para que ela tome o caminho que ela que achar melhor e, mais ainda, mesmo não sendo o caminho que a gente acredita ter, que pudesse ser o melhor, a gente vai pensar assim, né? Se der errado, eu estou aqui do lado. Essa é que é a proposta principal, que as gerações passadas não tiveram como acessar a isso,
porque o Chico Xavier, sempre, a gente sempre que vai falar nesse assunto, a gente lembra de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, falando, gente, eu estou vindo de... Ele diz na década de 70 do século passado, eu estou vindo de 4 decênios, 40 anos, ouvindo mães chorosas porque não conseguiram escravizar os filhos a seus pontos de vista, e ouvindo filhos rebeldes porque estavam sendo tolhidos em sua liberdade de escolha pelos pais, e eles acabaram descambando para o campo da rebeldia, e essa rebeldia, no final da década de 70, dos 60, estava começando, inclusive, também a ter contato com as drogas químicas. Era o início, por conta daquele festival de Woodstock, aquele movimento hippie que teve nos Estados Unidos, e as drogas começando a vir para cá, para o Brasil também. Então, o que o texto de hoje vem botar para a gente? Ele vem botar para a gente que, na verdade, todas as pessoas que estão convivendo com a gente, elas estão em degraus diferentes, e que cada vez que a gente quer impor para a pessoa que a pessoa tome um determinado caminho, pense da mesma maneira que a gente está demonstrando simplesmente ainda o grau de egoísmo que a gente tem dentro da gente, a ponto de não conseguir tolerar viver com pessoas diferentes, mesmo ouvindo o tempo todo as lições dizendo, olha, é com os diferentes que a gente aprende. Mas o Emmanuel, ele vem aqui trazer uns pontos muito significativos para a gente, muito profundos. Primeiro que eu falei de pai e filho, falei da minha filha, mas aqui ele começa falando, pode ser pai, filho, cônjuge, irmão, amigo, parente, companheiro, adversário, enfim, todo mundo que está convivendo com você está em grau diferente, tudo bem. Aí depois ele vem falar, a gente costuma chamar de ingrato aqueles entes queridos que buscam uma felicidade diferente da nossa, né? A gente queria até dizer que eles são melhores naquele setor, mas eles não vieram com a mesma estrutura psicológica nossa. Aí o Emmanuel começa a trabalhar alguns pontos bem frágeis, mas que até os dias de hoje a gente encontra. Poxa, para muitos eu queria o casamento ideal, que fosse com aquela pessoa. Gente, quem vai viver a dois vai ser a pessoa que tem... Então isso eu acredito muito assim, no que a doutrina espírita fez comigo ao longo desses anos. Ela me fez botar na cabeça o seguinte, quem vier de genro, independente de quem seja, vai passar a ser um filho a mais que eu tenho. Mas filho pode dar trabalho, como pode não dar, né? Então, na verdade, quem vai escolher o companheiro vai ser as minhas filhas, serão elas, e eu vou estar recebendo um filho a mais e procurando fazer um trabalho de tratá-lo dessa maneira. Aí depois ele vem falar, poxa, eu estou sonhando uma facilidade econômica. Gente, será que nossos filhos não estão com gênero de prova escolhidos por ele mesmo, de passarem por estágios de sofrimento, de penúria, para exercitar paciência e humildade? Está aqui o Emmanuel. Não é o que eu queria, não, mas é uma necessidade espiritual dele. Então, se é uma necessidade espiritual dele, ele precisa passar por aquilo, ele tem que passar por aquilo em algum momento. Aí depois fala, pô, você pode ter de repente idealizado aquela casa farta, luxuosa, tal, mas na verdade, será que não é isso que eles precisam também, obter aquisições de simplicidade, de que se reconhece carecedores? Então o Emmanuel traz assim uns pontos, aí depois começa a vir, né, o texto que a gente acabou não lendo, deixando para que vocês leiam, a respeito dos pensamentos e afinidades de cada um. Aprende a esperar. Todos estamos catalogados nas faixas de evolução em que já estejamos integrados. Se entes queridos te deixam a presença e companhia, não conturbes a vida, nem entrega a reclamação, não. Cada um de nós é atraído para as forças com as quais estamos em sintonia. Esse texto é um texto espetacular para a gente ler e para a gente ficar preparado para ele, e não só preparado, mas também para a gente aproveitar cada minuto, porque eu tenho visto, ontem eu me emocionei, por exemplo, vendo um vídeo de um casal muito amigo, muito próximo, que está separado, mas nessa separação a mulher foi morar com os filhos e já contraiu um novo matrimônio em outro país. E o reencontro do filho com as filhas, com o pai, das filhas com o pai, me emocionou muito ver aquele vídeo, muito. Até pedi, né, para essa minha companhia, você me manda esse vídeo para eu guardar e tal.
Então, são provas que a gente vai vivendo. Vamos aproveitar o momento que a gente tem com eles também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.